Não é verdade? E é assim que vai ser lá no céu, todos os dias a gente louvando e adorando o nosso Deus. E como faz falta ao longo da nossa semana momentos assim, família, onde a gente pode se abraçar, onde a gente pode olhar um para o outro e abençoar a vida uns dos outros e viver o sobrenatural do Senhor. A gente, por viver tão imerso no material e no carnal, muitas vezes a gente se esquece do espiritual. Mas é o mundo espiritual que governa o mundo material. E se você entender esse princípio, e se você se move no Espírito, você percebe que todas as outras coisas passam a fluir, passam a acontecer normalmente. É como se fosse um aeroporto. Um aeroporto, ele precisa da torre de comando, ele precisa de um piloto e ele precisa da carcaça de um avião. Me diz você, se você tem ali no aeroporto uma carcaça novinha de avião, mas você não tem o piloto, aquele avião ele é capaz de sair do lugar? Não. Ele só é uma carcaça, ele vai envelhecer, ele vai enferrujar, ele vai estragar. Ele precisa do piloto para sair do lugar. Mas suponhamos que você tem então a carcaça do avião, o corpo do avião, e você também tem o piloto do avião. Ele sai do lugar? Sai. Ele voa? Voa, mas ele vai ficar perdido. Ele vai ficar rodando, ele não vai ter senso de direção, porque ele não tem uma torre de comando. Agora, se você tem a carcaça, você tem o piloto, e você também tem a torre de comando trazendo direção. Aquele avião, então, ele pode decolar, ele pode sair da pista, e ele vai voar, e ele vai chegar com muita tranquilidade ao seu destino, e com muita segurança. O que acontece é que muitas vezes nós somos como esse avião, sem piloto, e nós ficamos paralisados no mesmo lugar. Mas muitas vezes nós até investimos o nosso emocional, nós até cuidamos da nossa mente e conseguimos nos mover, mas ficamos que nem aquela baratinha voadora que não tem destino, que não sabe de onde veio e nem para onde vai. Ela sai batendo em todos os lugares e é um transtorno que ela gera por onde passa. Mas quando você tem a torre de comando, você sai do seu lugar e você chega no lugar que Deus tem para você, sem estresse, sem dificuldades, sem dores, sem esgotamento, sem nada. O mundo espiritual governa o mundo material. Sem a torre de comando, sem o mundo espiritual, nós ficamos perdidos. Nós machucamos as pessoas, nós ferimos aqueles que estão ao nosso redor, mas quando temos o Espírito Santo de Deus, nós podemos consultá-lo. Deus, o que é que o Senhor tem para nós? O que é que o Senhor pensa a respeito da minha família? O que é que o Senhor tem preparado para o meu futuro? Quais são as decisões que eu tenho que tomar? E é sobre isso que nós queremos viver. É nesse estilo de vida que nós queremos viver. Sabe, uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Você não precisa buscar a Deus no fundo do poço, você pode buscar antes de chegar. Você nem precisa do fundo do poço, você nem precisa sofrer. 95% dos seus sofrimentos são desnecessários, são frutos de decisões ruins, decisões equivocadas, e não adianta você terceirizar para Deus, dizendo, porque Deus queria que o meu casamento acabasse. Então Deus nunca quis, porque Deus quis que eu fracassasse. Deus nunca quis. Ele é o teu Pai, Ele ama você mais do que você mesmo. Antes de te criar, Ele já tinha dado um sonho, um projeto, palavras de ordem para que você vivesse o que Ele tem para você. Glória a Deus, igreja. Então se submeta ao Espírito Santo de Deus. Esse momento aqui não é um momento da carnalidade. Esse momento aqui não é um momento da humanidade em si só, mas ele é um momento divino, extraordinário, sobrenatural, aonde o próprio Deus se revela na sua palavra, aonde o Espírito Santo de Deus vai pegar esse texto e vai falar com você algo diferente daquele que está do seu lado, aonde o Espírito Santo de Deus vai ministrar uma palavra na sua vida que é viva e eficaz, uma palavra que é um divisor de águas, uma palavra que muda tudo, que muda realidades, que transforma. Você crê nisso? Então se submeta àquilo que o Espírito Santo quer fazer. Aqui não é um restaurante aonde você escolhe o que você vai comer.
Sabe, por causa do YouTube, a gente está tão mal acostumado. A gente entra no YouTube como quem escolhe um cardápio, né? Deixa eu ouvir aqui uma palavra de motivação, porque hoje eu acordei tristinho. Deixa eu ouvir aqui uma palavra de ânimo, porque hoje eu acordei abatido. Querido, isso aqui não é um restaurante, isso aqui é uma igreja. É a noiva de Cristo. Aqui é onde o Espírito Santo de Deus fala, não aquilo que eu gosto de ouvir, não aquilo que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. A nossa oração tem que ser: Deus, fala o que o Senhor quer falar, porque o que muda a minha vida não é o que eu falo para o Senhor, é o que o Senhor fala para mim. O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor tem para minha casa, para minha família, para o meu futuro? Eu estou aqui para ouvir e me submeter. Amém, igreja? Então feche os seus olhos. Eu quero tirar alguns segundos para você clamar a Deus, que fale com você nessa manhã, que abra os teus olhos, os teus ouvidos. Você que está em casa, ore comigo também nesse momento. Não é porque é virtual que não é real. Deus, nós queremos pedir ao Senhor que venha falar conosco nessa manhã de um modo diferente. Assim como o Senhor falou com Tomé no seu momento de incredulidade, dizendo: filho, se lhe falta fé, então toque. Eu não estou aqui para apenas repreendê-lo, mas para restaurá-lo. Assim como o Senhor falou com Maria, de um modo que ela entendeu na hora que era o próprio Mestre. Assim como o Senhor fez com os discípulos no caminho de Emaús, o Senhor fez o coração daqueles homens queimarem na Tua presença, Pai. Oh Deus, nós queremos viver algo novo nessa manhã, por isso nós nos rendemos, nós nos prostramos, colocamos diante do Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, aquilo que tem nos roubado a paz, porque nós queremos estar 100% presentes nesse momento, nós queremos nos dedicar por completo àquilo que o Senhor quer falar. Então Deus, quebrante o coração que está duro pelo pecado, abra os ouvidos do povo, porque a Tua palavra diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas, abra os nossos olhos para contemplar o mundo espiritual, e que em nome de Jesus, nós saiamos daqui completamente restaurados, transformados, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação nessa manhã, e que em nome de Jesus, nós possamos sair daqui, para viver um tempo novo do Senhor, uma nova estação do Senhor, sobre as nossas vidas, e em nome de Jesus, que nós oramos, e toda a igreja diz amém. Na semana passada o Renan pregou sobre Elias, e essa série, ela é maravilhosa. Eu não sei você, mas eu estou amando pregar essa série, eu estou crescendo muito, aprendendo tanta coisa nova, e nós estamos nessa série chamada Pessoas Comuns, Vivendo Histórias Extraordinárias, e a cada pessoa comum que nós trazemos aqui, eu me identifico com ela, nas suas vitórias, mas também nas suas derrotas, nas suas vitórias, mas também nas suas quedas. Eu aprendo com elas para não ter que errar no mesmo erro. Sabe, nós dividimos essa série em temporadas para ficar mais didático, mais fácil de você aprender, e nós estamos numa grande temporada chamada O Poder Revela, e nessa temporada nós já falamos sobre todos esses personagens. O Renan pregou sobre Elias na semana passada, e hoje nós vamos falar sobre o poder revela a idolatria, trazendo a história de Acabe e Jezabel. O poder revela a idolatria. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 16, verso 29. Nós já estamos em Reis, saímos de Gênesis, estamos avançando, e até o final desse ano você terá aprendido toda a palavra, toda a Bíblia, e o seu nível de conhecimento vai ser muito maior, e você pode ainda adquirir o nosso álbum de figurinhas, para você não só colar, mas contar essa história para os seus filhos, para que você possa reviver e memorizar de um modo muito mais profundo as histórias bíblicas e todo esse conhecimento que está ali na palavra de Deus.
1 Reis capítulo 16, verso 29. Quem achou diz? Quem não achou diz, espera aí. Tem algum espera aí? Tá bom, eu espero, não tem problema. Enquanto isso, vamos para os nossos momentos aqui de ressaltar os avisos. Gente, sábado que vem, dia da família no sítio, lá em Sete Lagoas, tem brinquedo inflável, sabe, tem futebol, tem piscina, é um dia de lazer, de diversão, tem batismo, tem a ceia do Senhor, tem almoço comunitário, é um dia extraordinário. No último, nós tivemos 470 pessoas lá no nosso sítio. Na verdade, já estou tomando posse, viu, Elias? O nosso sítio lá em Sete Lagoas. E eu queria muito que você participasse. Eu quero te conhecer um pouco mais, eu quero que a gente brinque, eu quero que a gente se divirta. E você tem acesso a tudo isso por um valor bem pequenininho, R$10. R$10 você não compra nem um hambúrguer mais, né? Tá difícil comprar até chiclete com R$10, até a água tá difícil, mas tudo isso por R$10. E se você não tem carro, a gente vai alugar um ônibus, você também pode ir de ônibus, vai parar e vai sair aqui da porta da igreja. Então não fique de fora desse momento tão importante de comunhão. Bom, eu não sei se você conhece ou não Acabe e Jezabel, mas Acabe e Jezabel, eles são reis de Israel. E é interessante porque Elias é levantado para confrontar esses reis, que por um acaso estão liderando o povo de Deus sem a presença de Deus. Eles estão fazendo a obra de Deus sem o próprio Deus. E imediatamente quando eu olho para essa história, eu penso se na minha vida não é igual. Eu reflito não sobre você, mas sobre mim, e eu penso, será que eu não estou falando sobre Deus sem ter Deus? Será que eu não estou pregando sobre Deus sem ter o Espírito de Deus? Será que eu não estou vivendo para Deus sem ter comunhão com Deus? Será que eu não estou na igreja de Deus sem ter intimidade com o próprio Deus? Porque era exatamente isso que estava acontecendo. Esse povo liderava em nome de Deus, o povo de Deus sem ter o próprio Deus. E agora eu quero que você reflita sobre a sua vida, porque domingo após domingo você está aqui, você está fazendo o seu devocional, você se nomeia como um cristão, você se nomeia como filho de Deus, mas será que nós temos Deus no nosso coração? Essa é a reflexão que nós temos que fazer, porque Elias foi um grande profeta levantado por Deus para combater esse tipo de religiosidade que só nos leva à morte. E hoje entenda essa palavra como um confronto de Deus para a sua vida, não para te humilhar, não para te destruir, não para te derrotar, mas para te dar a chance de reavaliar e consertar a sua vida, enquanto você ainda tem a oportunidade. Hoje eu vou falar sobre Acabe e Jezabel, e quando eu olho para essa história, o primeiro ponto assim de crescimento, de aprendizado, é que Acabe foi um homem que superou a geração anterior. Esse texto que você abriu, e eu quero incentivar você a permanecer com a sua Bíblia aberta, e junto da sua Bíblia também fazer anotações, para que você acelere o seu crescimento. O texto diz assim: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se o rei de Israel, e reinou quantos anos? 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe é filho de quem? Do rei Onri. Está aí no texto, está muito fácil a sua interpretação. Mas depois do seu pai, como uma sucessão natural, ele se torna o rei de Israel. Das 10 tribos lá do norte, Acabe se destacou pelo seu sucesso militar. Ele era um grande soldado, um grande combatente, então ele se destaca agora na liderança militar de Israel, mas Acabe também foi um político extraordinário. Porém Acabe, ele tinha um coração com uma fragilidade, ele tinha um coração não tão resistente à maldade, não tão resistente à influência de Satanás, e embora ele tivesse sucesso em outras áreas, na sua espiritualidade, ele estava fracassando. Satanás descobriu essa brecha, e sabe o que Satanás faz? Ele prepara para Acabe exatamente
exatamente algo que preencheria o vazio que havia dentro do seu coração. Sabe, Satanás está de olho em você. A Bíblia diz que ele fica ao seu derredor procurando uma oportunidade. Ele está estudando você, porque ele não pode te combater de frente, ele não tem esse poder e nem essa autoridade. Então ele fica estudando você, e não só estudando, mas ele financia pessoas para ficar ao seu redor, procurando ali uma área de fragilidade, assim como ele fez com Sansão, que era um juiz em Israel. Ele coloca Dalila justamente para encontrar a fraqueza de Sansão, e quando Dalila encontra a fraqueza de Sansão, ele prepara tudo para a destruição e a humilhação de Sansão e do povo de Deus. Se você não conhece a sua fraqueza, é bom você conhecer, porque Satanás está de olho nela. E aqui acontece a mesma coisa, quando Satanás descobre que este homem era um homem com sucesso militar e um homem de sucesso político, mas com uma fraqueza de caráter e integridade. Sabe o que ele faz? Ele apresenta para ele Jezabel. Você já deve ter escutado falar a respeito dessa mulher, porque o nome Jezabel passou a tipificar na Bíblia uma mulher idólatra, imoral, assassina, corrupta, uma mulher que agora o nome sobrepõe a sua identidade, e o nome dela se torna o próprio sinônimo da maldade. E Satanás apresenta para Jezabel, apresenta para Acabe, porque sabia da fragilidade do coração de Acabe. Se Acabe fosse como José, um homem que fugiu da esposa de Potifar, e fugiu porque tinha um exemplo dentro de casa, ele pensou assim: como eu posso me deitar com uma mulher que não é minha, se o meu pai lutou 14 anos para conquistar a minha mãe? 7 anos, foi enganado pelo sogro, trabalha mais 7 anos, se o meu pai não fez isso, como é que eu vou fazer? Ele não é como José. Se fosse, talvez Satanás tivesse usado outra estratégia. Qual é a estratégia que Satanás está usando com você? Qual é a estratégia que ele está usando para corromper o seu coração, para perverter o seu caminho e para levar a sua casa à destruição? Acabe, como sucessor do seu pai, é interessante porque ele vai além. Olha o que o texto diz lá no capítulo 16, verso 25. Onre, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. O pai de Acabe era um homem que a Bíblia levanta como exemplo de maldade, e olha o que a Bíblia está dizendo do pai de Acabe: esse homem pecou mais do que todos que vieram antes dele. Esse homem, se tivesse o Guinness naquela época, ele estaria registrado como recorde de maldade, recorde de idolatria, recorde de tudo de ruim que você pode imaginar. Mas interessante porque vem o seu filho e faz o impensável. Vem o filho de Onre e faz o improvável. Vem o filho de Onre e faz o impossível. Se Onre havia batido todos os recordes, Acabe vem e ele faz muito pior do que eu dizer uma coisa: o seu filho vai além de você. E se for pelo seu exemplo, me diz aonde é que ele vai chegar. Se for pelos seus valores e princípios, me diz aonde é que ele vai chegar. Porque a próxima geração, ela sempre vai além. Se você estudou até a 4ª, eles vão até o ensino médio. Se você foi até o ensino médio, eles vão até a faculdade. Mas isso não só nas coisas boas, nas coisas ruins também. Se você vê imoralidade no seu celular, e você empresta o seu celular para o seu filho, e ele acaba descobrindo, pode ter certeza, se não for por uma intervenção divina, ele vai além. Pode ser que você beba socialmente, tenha maturidade, saiba lidar com a bebida, mas os seus filhos que estão assistindo isso, pode ser que eles vão além, por falta de equilíbrio emocional, por falta de maturidade. Então me diz, se for pelo seu exemplo hoje, não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você vive, aonde é que os seus filhos vão chegar? Aonde é que os seus netos vão chegar? Meu avô foi um diácono, trabalhou como servo do Senhor por mais de 60 anos, e faltou 6 cultos em 60 anos. Eu vi o meu avô se dedicar ao Senhor de uma maneira apaixonada, amando a igreja de Jesus, e hoje a sua futura geração foi além. Mas esse é o exemplo de um homem de Deus que está aqui. Qual é o seu exemplo?
Qual é a sua decisão? Não adianta você falar, eu quero que os meus filhos vivam isso, se você não está vivendo. Eles não seguem o que você fala, eles seguem o que você faz. Não adianta falar, filhos, ouçam o papai se você não está no caminho. Filhos, ouçam a mamãe se você não pratica a palavra de Deus. Maior do que aquilo que você fala é quem você é e como você vive. O segundo ponto de aprendizado está no verso 31. Acabe colheu apenas aquilo que ele plantou. Olha o que o texto diz. Ele não apenas achou que tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nedabe, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Para que você entenda esse princípio, eu preciso te explicar sobre a pessoa de Jezabel. O texto diz que ela é filha de... O texto diz que ela é filha de quem? Etibal. E Etibal era rei dos Sidônios. Mas se fosse só até aí, estava tudo bem. O problema é que Etibal não só era um rei pagão, mas a Bíblia vai dizer que ele era um sacerdote pagão. Ele é um idólatra por natureza. E ele ensinou a sua família a respeito dos deuses pagãos, a respeito da idolatria, e como eu já disse, a nova geração, ela sempre vai além, e Jezabel ultrapassa todos os limites do seu pai. Quando Acabe se casa com essa mulher, ele não só está transgredindo a lei, porque na lei mosaica isso não era permitido, essa mistura entre os povos, principalmente povos idólatras. Ele não só está transgredindo a lei do Senhor, como também está pecando contra o próprio Deus e trazendo condenação sobre ele, a sua casa e o seu povo. Presta atenção nisso daqui. Israel era um lugar completamente estrangeiro para Jezabel. Era um lugar diferente, a cultura era diferente, o Deus era diferente, mas aquela mulher conseguiu transformar Israel num lugar desconhecido para o próprio Deus, de modo que quando Deus ia visitar esse povo, ele chegava lá e ele desconhecia o que estava acontecendo, postes a ídolos sagrados, templos a deuses falsos, imoralidade sexual. Aquela mulher corrompeu não só Acabe, mas todo o reino e todo o povo, de maneira que quando Deus, Criador dos céus e da terra e formador daquela família espiritual chegava lá, ele não conseguia reconhecer aquele povo como o seu povo. A palavra do Senhor diz que Jesus bate a porta do seu coração. E nós cantamos aqui que nós vamos abrir a porta e Ele vai entrar e Ele vai ceiar, que nós preparamos a casa, que nós arrumamos a mesa. Mas quando Cristo entra no seu coração, não você que não é cristão, você que é cristão, porque Apocalipse 3:20 foi escrito para a igreja. Quando Jesus entra no seu coração, ele se sente em casa, ele diz, meu Deus, aqui é a expressão do meu reino, meu Deus, eu só vejo as culturas e os valores e os princípios do meu Pai. Ou quando ele entra, ele fala, onde eu estou? Raiva, ódio, mágoa, falta de perdão, imoralidade, idolatria, vaidade, orgulho. Meu Deus, aqui não é a casa do meu Pai, aqui não é morada do Espírito, aqui não é lugar para eu estar. Foi isso que Jezabel fez com Israel, e é isso que Satanás quer fazer com o teu coração, transformar ele numa terra desconhecida para o próprio Deus. Sabe, Jesus quando entra na nossa vida, ele tem que encontrar um lugar de honra. E o que é um lugar de honra? É um lugar onde permeia os valores e princípios do próprio Pai, sabe? É o amor incondicional, é a bondade, é o perdão, é a alegria, é a paz, é a amizade. Amizade não é conveniência, presta atenção nisso, nesse mundo de network que a gente está vivendo. Amizade não é conveniência, amizade é responsabilidade. Eu não sou amigo de quem me favorece, eu sou amigo de quem precisa. Eu tenho que amar quem precisa, e eu tenho que pagar o preço que for necessário para ajudar aquela pessoa.
Acabe era corajoso e até um governante muito hábil, mas foi um homem que moralmente era fraco. Não adianta você ter sucesso fora de casa se você não tem sucesso diante de Deus. Não adianta você ser aplaudido pelo mundo e ser reprovado pelo Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, porque ele vem de uma maneira impetuosa, mas ele sai de uma maneira silenciosa. E na hora que você mais precisa, e você está dizendo: eu vou avançar, eu vou vencer porque Deus está comigo, é aí que você percebe que o Espírito Santo se ausentou. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você pode ter o Espírito, mas você também pode ser cheio. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Hoje você é alguém que tem ou que está cheio, que tem ou que está transbordando? Como é que está o seu coração? Basta você olhar para as suas relações, para os seus relacionamentos. Eles são como os nossos exames. A partir das nossas relações, nós percebemos a saúde espiritual. Porque se eu estou cheio do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é paz, amor, bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Mas se eu não tenho o Espírito Santo, então eu não tenho domínio próprio. Eu firo, eu machuco, eu sou egoísta, eu sou individualista, eu penso só em mim. E aí, o que acontece? Todas as minhas relações pagam alto preço por causa da falta de Deus na minha vida. A questão é que dentre tantas mulheres para se casar, Acabe atrai para ele aquilo que ele é. Dentre tantas mulheres, ele como rei, cheio de posse, cheio de riqueza, poderia ter a mulher que ele queria, mas ele atrai para ele o espelho de quem ele é. Você colhe nessa vida o que você planta, você atrai para perto de você pessoas que são parecidas com você, o seu sócio é o seu reflexo. Você precisa prestar atenção, porque você está atraindo o tempo todo amigos, colegas, vizinhos. Não adianta você reclamar de onde você mora, não adianta você reclamar do lugar que você trabalha, porque você deveria ser luz e termostato. Se aquele lugar permanece na escuridão e permanece com o mesmo nível de energia, é porque você é tão igual quanto aquelas pessoas que estão ali, porque aonde a luz entra, ela dissipa as trevas. Não há resistência das trevas em relação à luz. Eu nunca vi as trevas barrarem a luz. O que eu vejo é falta de luz, então domínio das trevas. Se você é morada do Pai, se você é cheio do Espírito Santo, é impossível você entrar na sua casa e não gerar transformação. É impossível você entrar no seu ambiente de trabalho e não gerar transformação. Não depende de você, mas do Espírito Santo que habita em você. Você colhe o que você planta. Você atrai quem você é. Ele atrai Jezabel, que é sinônimo de ruindade, maldade. Ele atrai para o seu reino falsos profetas ou profetas verdadeiros. Os profetas verdadeiros vão para longe, vão se esconder, mas os falsos profetas são atraídos ao reino de Acabe. Ele atrai espírito de confusão. O espírito de confusão vai para enganar Acabe a fim de trazer o fim da sua vida. Ele atrai para si a morte, mesmo quando ele está disfarçado. Ele disfarçou para ir para a guerra, para ele não ser reconhecido como rei, e a flecha vem, e ela busca ele, mesmo na mentira, no disfarce. Você atrai para você aquilo que você está plantando. Diante dessa verdade, eu quero levá-lo a refletir: quem são as pessoas que estão do seu lado? Eu quero te levar a refletir sobre a saúde do seu ambiente. Ele é tóxico, ele é leve, ele é agradável, ele é pesado. Eu quero te levar a refletir sobre aquilo que você tem colhido: traição, fofoca, ataques. Porque você está atraindo talvez aquilo que você faz sem perceber. Talvez você não parou para prestar atenção, mas você é um fofoqueiro. Eu nunca vi numa roda de confissão de pecados alguém levantar a mão e falar assim: eu sou fofoqueiro. Quero confessar um pecado aqui. É um pecado invisível, né? É como se você está dirigindo e não visse no seu retrovisor aquela moto que se aproxima porque ela está no ponto cego. Será que esse não é um ponto cego? E aí você reclama que as pessoas estão fazendo fofoca de você porque você é um fofoqueiro?
Será que esse não é o seu ponto cego? As pessoas não estão te atacando porque sem perceber você é rude no falar e ataca sem pensar? Será que sem perceber você não é alguém que projeta o mal, que planeja o mal, que está tentando puxar o tapete das pessoas e por causa disso você não está sofrendo? Porque não tem como, a lei da semeadura é certa. Tão certa quanto as leis desse mundo, tão certa quanto a lei da gravidade que atrai ao centro da terra todo e qualquer peso, seja a dimensão, seja a altura, seja o que for, a lei da semeadura é real. O que você está semeando é o que você vai colher no futuro, e o que você está colhendo hoje é o que você semeou no passado. Se você semear pureza, bondade, mansidão, se você semear submissão, honra, se você semear os valores de Deus, os valores do reino, querido, você vai colher isso. Então avalia, a Bíblia diz lá em Tiago que nós temos que ler a palavra de Deus como se ela fosse um espelho. Eu tenho que me enxergar em cada exemplo bom, mas também em cada exemplo ruim. Eu preciso me ver em Sansão, eu preciso me ver em Davi quando ele adulterou, eu preciso me ver em Judas quando ele negou e traiu, eu preciso me ver em Pedro, eu preciso olhar para a palavra do Senhor e dizer: tem misericórdia de mim, meu Deus me perdoa, meu Deus me ajuda, e não ler, isso aqui serve para fulano, nossa, quem dera se ciclano lesse isso aqui, vou postar para ele, quem sabe vai ler na minha rede social. Não, é para você, é para mim, é para quem está lendo, não é para você julgar, não é para você falar não serve mais, não é para você dizer eu não sei o que é, para dizer se concorda ou não. Olha para si, você nasceu ontem, isso aqui tem 2000 anos, já queimaram, já tentaram destruir de todas as maneiras possíveis, e até hoje é o livro mais vendido em toda a humanidade. Me diz você, quem você pensa que é? Você é o pó da terra, você é o servo, você é criatura, você não sabe o que vai acontecer no dia da manhã. Tira esse orgulho do seu coração. A palavra de Deus diz em Ezequiel 28, o orgulho procede à queda. Se você não se humilhar debaixo da mão poderosa do Senhor, se você não se prostrar diante do Deus Criador, querido, você vai sim cavar sua própria cova. Não é que Jesus vai te lançar no inferno no final da vida, você já nasceu condenado por causa do pecado. O que Jesus faz é intervir, é mudar o rumo da sua história. Ele pega você no império das trevas e transporta você para um reino de luz. Ele tira você do lamaçal do pecado e Ele leva você para um lugar que é a expressão do reino de Deus. É isso que Jesus quer fazer nessa manhã. Se você ouviu o que o Espírito Santo diz à igreja, as 7 cartas do Apocalipse, as 7 cartas endereçadas às igrejas, que representam todas as igrejas, todas elas, está escrito assim: ouça o que o Espírito diz à igreja. Querido, ouça o que Deus está falando no seu coração. Para de reclamar dos seus amigos, para de reclamar do seu cônjuge, para de reclamar dos seus filhos. É interessante porque eu encontro muitos pais reclamando dos seus filhos, e quando eu vou conversar, é a cópia exata. Não quer ir na igreja. Juan, me ajuda porque meu filho não quer ir na igreja. Eu vejo aquele pai aqui uma vez por mês. Onde é que ele aprendeu isso? Juan, me ajuda porque o meu filho não quer conversar com ninguém, não quer se abrir com ninguém. Eu perguntei aí, está tudo bem? A pessoa está chorando, está falando, está tudo bem. Onde é que ele aprendeu isso? Me diz. Você está reclamando de quem você é. Muda você, e como consequência da sua transformação, a sua casa é transformada. Muda o seu coração, seja exemplo, o exemplo constrange. Eu gosto do legado do Colégio Batista porque diz: o maior ensino é o exemplo. E falando em Colégio Batista, todos os membros da nossa igreja têm 10% de desconto. Por que nós fazemos isso? Porque nós sabemos da realidade do mundo e nós não queremos que o seu filho se perca. Juan, 10 para mim ainda não ajuda. A gente corre atrás, a gente luta, porque não é luxo, não é luxo, é necessidade no mundo que a gente vive. É necessidade de proteger os nossos filhos de toda essa maldade que está aí fora. O terceiro aprendizado, o terceiro ponto é: Acabe era omisso, mimado e fraco. Então Acabe foi para casa, gente, olha isso aqui, aborrecido, indignado, porque Nabode de Jezreel lhe disse: não te darei a herança dos meus pais. Olha o que Acabe faz. Ele deitou na cama, virou o rosto para a parede e recusou comer. Eu tentei escrever um outro subtítulo para esse ponto.
Eu tentei, eu falei, gente, mas está muito ruim, ele era omisso, mimado e fraco. Mas eu não consegui descrever Acabe de outra maneira, a não ser como omisso, mimado e fraco. Omisso porque não colocou jeito na sua casa, deixou sua esposa fazer o bem o que ela quisesse, o mal que ela quisesse. Fraco porque ele não se posiciona, e mimado porque quando ele escuta o não, vai chorar na cama. Coitadinho desse nenenzinho. Se você continuar a leitura desse texto, a mulher dele chega para ele e fala assim: isso é rei? Isso aqui é um rei? Aí se você continua a leitura do texto, ela pega para fazer o que ele deveria estar fazendo. Talvez a sua mulher esteja pensando isso a teu respeito. Isso é ser homem? Isso aqui é ser homem? Deus tem misericórdia da minha vida. O que eu fiz para merecer isso? Talvez os teus filhos estejam dizendo isso para vocês. Isso aí é ser adulto? Talvez os teus funcionários estejam dizendo isso de você. Isso aí é ser um líder? Eu não posso olhar para esse texto e não me ver nele. Eu preciso me enxergar aqui. Acabe faz uma proposta para Nabode para comprar o terreno ao lado do seu reino. E Nabode diz assim: não, eu não vou te dar a herança do meu pai. Acabe vai lá e faz uma proposta muito maior, a ponto dele dizer: olha, coloca o teu preço que eu vou pagar. E Nabode fala: eu não vou te dar. E diante dessa impossibilidade de comprar aquela terra, Acabe vai chorar na cama, vai ficar fazendo agora greve de fome, não vai comer. Aí no verso 7, olha o que Jezabel diz para ele: é assim que você age como rei de Israel? Levanta e coma, seu menino, sua criança. Anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote. Misericórdia, gente. Misericórdia, cadê os homens? Cadê a hombridade? Olha o que essa mulher está falando. É assim que um rei age? Fica quietinho chorando aí na sua cama, que mamãezinha vai lá conquistar para você o que você não conseguiu conquistar. Mamãezinha vai lá resolver os seus problemas. Golias chega lá no exército de Israel, ele fala assim: tem homem aqui? E todo o exército de Israel abaixa a cabeça. Cadê os homens? Cadê a hombridade? Cadê o Deus que habita em você? Cadê o Espírito Santo que está na sua vida? Se alguém perguntar: tem homem aqui? Mesmo que você vai morrer, você não pode abaixar a cabeça. Tem homem. O que foi que você está procurando? O que você quer aqui na minha casa? O que você quer com a minha esposa? O que você quer com os meus filhos? Deixa eu te dizer algo. É assim que você reage como homem de Deus diante dos problemas que estão aparecendo para você? Terceirizando a culpa para Deus, terceirizando a culpa para sua esposa, terceirizando a culpa, se fazendo de vítima? Até quando você vai agir como um menino, como uma criança mimada? Até quando? Não é assim que um homem age. O homem levanta a cabeça, ele diz: meu Deus, me ajuda, me dá a solução, me dá a estratégia. Eu vou sair de casa e eu não vou voltar até que o Senhor me mostre um caminho para resolver esse problema. Eu vou sentar, eu vou negociar, eu vou conversar, mas eu não vou voltar para minha casa e deitar na minha cama e chorar até que o Senhor tenha trazido para mim uma palavra de direção. Davi disse: quem é esse incircunciso filisteu que ousa enfrentar o exército de Deus vivo? Você vem contra mim com essas armas, eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades do mal. Não são as pessoas os nossos inimigos, mas o espírito imundo que está ou tomando posse, ou agindo, ou tramando. E você precisa se levantar não contra as pessoas, mas contra o mundo espiritual, dizendo: Satanás, se antes você não me conhecia, agora você vai me conhecer, não pelo que eu falo, mas pela vida que eu levo. Você vai ver que eu sou um homem santificado, consagrado, íntegro, reto, irrepreensível. Arreda-te daqui. Se posiciona como homem, se posiciona como homem de Deus, enfrenta a tua luta de frente. A tua luta é espiritual. Você não precisa ter medo de demônio, você não precisa ter medo de Satanás. Ele não tem poder, ele não tem autoridade, ele não é onipresente, ele não é onisciente. É ele que tem medo de filhos de Deus. E você, mulher, é assim que você vai reagir diante dos problemas da vida? É assim.
E você pai, você mãe, é assim mesmo que você vai lidar com as suas dificuldades? Por um acaso, o que eu entendo aqui é que a Bíblia está nos confrontando. É assim que um filho de Deus age? É assim que uma filha de Deus age? Não. Eu tenho muitos exemplos aqui de como um filho de Deus, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus age. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem o fruto do Espírito, que é paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Você tem os dons do Espírito Santo. Você tem autoridade para pisar em Satanás. Você tem o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata, aquele que sustenta a criação com o poder da sua palavra. Esse é o seu Deus. Não é uma imagem, não é um Deus morto, não, é o Deus vivo que venceu a morte. Sabe, talvez a morte poderia até Jesus Cristo pensar que ela era a mais poderosa de todos, porque ninguém nunca conseguiu vencê-la, mas ali Jesus derrota a morte, a condenação do pecado. E lá em Gênesis ele já nos antecipou, porque está escrito: e houve tarde e manhã, porque Deus não nos fala do presente, Ele nos fala do futuro, da vitória de Cristo sobre todas as coisas. Então eu não vou abaixar minha cabeça, mas eu vou erguer e eu vou avançar. Se eu tenho um problema financeiro, eu vou sentar, eu vou negociar, eu vou mudar, eu vou fazer, mas eu não vou me render. Se eu tenho um problema emocional, eu vou buscar ajuda. Se eu tenho um problema espiritual, eu vou me alimentar, eu não vou me render, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se você precisa de ajuda, busque ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui com você. As pessoas falam para mim: Juan, mas você não tem tempo. Tenho, porque tempo é prioridade. E você é minha prioridade. As tarefas não são. A questão não é falta de tempo. Todos nós temos a mesma quantidade. A questão é o que você prioriza. É o que é prioridade para você. Busque ajuda. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para lhe socorrer. O quarto aprendizado é: Acabe foi o pior líder que já existiu. Então, Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, capítulo 21, verso 8. Pôs nela o selo do rei e as enviou às autoridades, aos nobres da cidade. Naquela carta escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele, e façam com que haja testemunhas. Ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-o para fora e apedrejem ele até a morte. Acabe foi o pior líder que já existiu, porque primeiro ele não tinha vida com Deus. Ou seja, a fonte inesgotável do conhecimento, ele estava separado dela. A fonte inesgotável do poder, da autoridade, da criatividade, estava rompida. Como é que esse homem poderia liderar? Acabe não tinha um caráter aprovado. O próprio Deus olha para ele e fala: você é um homem de caráter duvidoso. Ele não tinha estabilidade emocional. Qualquer coisinha que acontecia, ele ia chorar na cama. Acabe e Jezabel manipulavam as pessoas porque não conseguiam movê-las pela sua liderança. Todo manipulador é um fraco líder que não tem condição de arrastar pelo exemplo, então usa o recurso da manipulação. Estudando melhor a fundo a liderança desse casal, eu percebi que eles não tinham influência em relação aos seus liderados, porque eles estavam focados em construir o próprio nome, o próprio império. Eram egoístas, individualistas, e ninguém quer seguir alguém egoísta. Ninguém segue alguém individualista, ninguém segue alguém que só pensa nele, que usa as pessoas como objeto, que descarta as pessoas como lixo. É por isso que talvez você não esteja sendo seguido, é talvez por isso que você não forme pessoas, porque o problema não está na estratégia, mas está no seu coração. Por isso eu quero te perguntar: como anda a sua liderança? Ah, mas eu não sou líder. Claro que é. Todo mundo é líder. Todo mundo é líder. Você é líder na sua casa, você é líder por onde você passa. A questão é o quanto você lidera. Mas a liderança é natural do ser humano. Como anda a liderança em relação à sua esposa? Como anda a sua liderança em relação aos seus filhos? Como anda a sua liderança em relação aos seus funcionários? Em relação aos seus voluntários?
Como anda a sua liderança na onde você trabalha, onde você estuda? Você fala e ninguém escuta, você dá direção e ninguém segue, você dá o exemplo e ninguém pratica, você dá um comando e ninguém obedece. Às vezes o problema não está com o outro, às vezes o problema está em você. O que nós precisamos entender é que a nossa liderança ela é consequência natural da nossa coerência. Porque eu não sigo um incoerente. Eu não sigo alguém que prega uma coisa e não vive o que prega. Eu não sigo alguém que ensina uma coisa e não pratica. Eu não sigo alguém que tem um discurso bonito, mas uma prática reprovada. Não, nós estamos buscando o tempo todo coerência. E nesse mundo incoerente, quando nós encontramos alguém coerente, nós nos submetemos, nós nos entregamos, porque há uma carência no mundo que a gente vive hoje, entre a fala, o exemplo, a prática e a vida. A nossa influência está ligada à nossa coerência, a nossa autoridade está ligada à nossa coerência. Portanto, se queremos crescer enquanto líderes, precisamos crescer primeiro no nosso caráter, precisamos crescer enquanto pessoas. O quinto ponto é: Acabe era dominado pela sua esposa. Versículo 31, ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nedabe, mas também casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar cultos a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído, Acabe ergueu um altar, fez também um poste sagrado e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis que passaram antes dele. A gente tem a mania de interpretar a ira de Deus pelo antropomorfismo, que é projetar em Deus sentimentos humanos. Mas a ira de Deus é diferente da ira do homem. Eu não devo interpretar Deus a partir de quem eu sou, mas eu devo interpretar Deus a partir do seu caráter imutável. Ou seja, a ira de Deus na Bíblia é diferente da ira humana. A ira de Deus não é o ódio, a ira de Deus não é a vingança. A ira de Deus na Bíblia é a expressão do seu amor, é correção para restauração, é disciplina para reerguer. Prefira 1000 vezes cair na ira de Deus do que ser julgado pelos homens. Prefira 1000 vezes ser disciplinado por Deus do que pelos homens, porque Deus disciplina quem Ele ama, e Ele não disciplina para humilhar, mas sim para restaurar. É diferente. O domínio de Jezabel não representa apenas o domínio de uma mulher sobre um homem. O domínio de Jezabel representa o domínio do pecado sobre um homem de Deus. A maldade sobre a bondade, a escuridão sobre a luz. Por quê? Porque esse homem foi omisso na sua integridade, no seu caráter, na sua intimidade. De forma que o domínio de Jezabel sobre Acabe aponta para a escravidão desse mundo, representa exatamente o que a sociedade está vivendo lá fora. Jezabel não só impôs uma religião em Israel, como também perseguiu e matou os homens e mulheres de Deus que havia ali. Para que você entenda, eu vou te explicar melhor o conceito de adoração. Deus criou a adoração para que através da adoração nós fôssemos formados à sua imagem. Pode reparar, você é muito parecido com aquilo que você adora. Pode reparar, você é muito parecido com aquilo que você se prostra. Porque a adoração tem o poder de nos transformar à imagem do ser adorado. E Deus queria nos formar à sua imagem e semelhança. A criação se submetia a Adão, porque quando olhava para Adão, via o próprio Pai. Quando olhava para o Filho, via o Pai. Quando olhava para a criação, via o Criador. Mas Satanás, como não tem o poder de criar, ele deturpa tudo que Deus criou. E ele deturpou a adoração, a transformando em idolatria. E enquanto a adoração te forma a imagem de Deus, a idolatria te deforma a imagem de Deus. Quanto mais você idolatra, menos parecido com Deus você é. Quanto menos parecido com o Pai, menos autoridade, menos influência, menos liderança. É isso que a idolatria está fazendo conosco. Enquanto a adoração expressa uma relação de intimidade com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a idolatria do seu coração aponta para um rompimento com Deus. Enquanto a adoração te faz ser parecido com o próprio Pai, a idolatria te deforma e te faz ser parecido com um órfão.
De modo que o verdadeiro adorador não é aquele que canta. A adoração só é instituída como canção depois de Davi. Adorar é muito mais do que cantar, adorar é muito mais do que erguer as suas mãos. Eu não estou dizendo que você não deva cantar ou erguer as suas mãos, você deve sim, em sinal de adoração, mas a adoração é muito mais do que isso, é viver de acordo com a vontade dEle, é ser um exemplo, é tipificar a palavra, é ser a palavra encarnada, é ter o fruto do Espírito Santo dentro de você, é ser uma cópia nesse mundo de quem Deus é. Já a idolatria te deforma como? Te formando a imagem da queda. A idolatria faz com que você não seja um pai, seja um órfão, um eterno órfão, um eterno carente, um eterno mimado, um eterno individualista, um eterno egoísta, um eterno sofredor. De forma que a Bíblia diz que Deus está à procura de quem? Dos verdadeiros adoradores. É como se no meio de um mundo caído, Deus estivesse procurando aqueles que são parecidos com Ele. Sabe, quando eu estou num clube, quando eu estou no meio de um mercado, às vezes no meio daquela multidão de pessoas, eu estou à procura de quem? Dos meus filhos. Cadê o Noah? Cadê o Natan? Eu consigo reconhecer a voz deles, mesmo que eles estejam falando baixinho. Talvez eu consiga reconhecer pelo cheiro, pela maneira de andar, pelo som que faz, o barulho que faz. O pai sempre está à procura dos filhos. Quando a palavra diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, Ele está à procura, no meio de órfãos, os seus filhos, aqueles que têm um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque Ele diz que o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. E a verdade não é teológica apenas, puramente teórica, não é conceitual, não é filosófica. A verdade nesse texto é aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. O que o Pai está dizendo é: eu estou à procura de quem se relaciona comigo, mas também com Jesus Cristo e tem o Espírito Santo no seu coração. Eu estou à procura dos meus filhos. Eu estou à procura daqueles que se parecem comigo. Eu estou à procura daqueles que são a minha cópia nesse mundo. Agora, se Deus passar o seu olhar sobre a nossa igreja, será que você é uma cópia dele? Será que você é um filho? Será que você tem vivido como filho, se relacionado como filho, negociado como filho, liderado como filho, ou como órfão? Tentando tirar proveito de tudo e de todos, tentando ganhar em cima de todos, tentando tirar proveito, sugar, ser servido, porque um filho não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele não veio para receber, ele veio para dar. Ele não veio para se sobrepor, ele veio para se humilhar. Como é que você está vivendo? Expressa a sua relação. Você tem vivido como órfão ou como filho de Deus? O verdadeiro adorador é aquele que faz parte de uma família espiritual. Não tem como você falar que ama Jesus se você não faz parte de uma igreja. Não tem como você falar que quer ter relacionamento com Deus se você não ama a noiva do seu filho. O que te atrai tem o potencial de te dominar. Se o dinheiro te atrai, você é dominado pelo dinheiro. Se o poder te atrai, você é dominado pelo poder. Se a fama rouba a atenção de Deus na sua vida, você será dominado pela fama. O que é que tem roubado a atenção e o lugar de Deus no seu coração? Onde está o seu coração? A Bíblia diz: onde estiver os teus tesouros, estará também o teu coração. Onde é que você deposita o seu tempo? Porque talvez no mundo que a gente viva hoje, o tempo seja mais valioso do que o dinheiro. Onde você deposita o seu tempo? Na academia, no trabalho, correndo atrás do dinheiro, se arrumando? Onde é que está o seu coração? Porque depois não adianta falar: eu não tive tempo. Não, você não teve prioridade. O sexto princípio é que a desobediência de Acabe trouxe condenação sobre a sua descendência. 1 Reis 21, 29, você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Querido, preste atenção nisso. O que você faz hoje não afeta só você, afeta a tua casa, afeta a tua família e afeta a tua descendência. Acã
roubou a Deus, e todo o exército de Israel pagou um alto preço. Homens morreram por causa do pecado de Acã. O que você faz hoje não influencia só a sua vida, mas as próximas gerações. Deixa eu te perguntar, a próxima geração vai te agradecer como eu sou grato ao meu avô? Ou a sua próxima geração vai questionar a Deus por que você existiu e fez o que fez? Por que meu pai era fraco? Por que meu pai era omisso? Por que meu pai não se rendeu a Deus? Por que minha mãe fez isso? Como é que a próxima geração vai reagir à sua vida? Augusto está aqui, estava comigo semana passada pregando em Montes Claros, e ele percebeu algo. Em todas as minhas mensagens, não importa onde eu estou, eu sempre cito o meu avô. Mas não é caso pensado não, você pode pegar meu iPad, não está escrito o nome dele, mas eu não consigo pregar sem honrá-lo. Vem o nome dele na minha boca, é como se Deus estivesse honrando a vida dele, o legado dele, a integridade dele. A próxima geração vai honrar você ou vai desonrar o teu nome, depende de como você está vivendo hoje. Como é que você está vivendo hoje? Tomar a decisão de beber não vai influenciar claro que vai. Tomar a decisão de experimentar um cigarro não vai. Vai. A decisão então de receber um dinheiro ilícito, Juan, você está dizendo que vai impactar a minha geração? Vai. Mas o teu exemplo de homem de Deus íntegro, de mulher de Deus sábia que edifica o lar, também vai impactar. Mas é difícil manter casado. Mais difícil do que se manter casado é o divórcio. Escolha o seu difícil. Mas é difícil cuidar da saúde. Mais difícil do que cuidar da saúde é viver doente. Qual é o seu difícil? Mas é difícil estudar. Mais difícil do que estudar é viver como um fracassado, um miserável. Qual é o seu difícil? Mas é difícil ser um homem de Deus. Mas é difícil também não ser. Qual é o seu difícil? Escolha o difícil que vai abençoar a próxima geração. É difícil me calar, mas a Bíblia diz: o tolo de boca calada passa por sábio. É difícil me humilhar, mas o Espírito Santo me ajuda. É difícil orar no início quando eu não conheço a Deus, então começa na disciplina e termina no amor, porque se eu amo conversar com os meus amigos que eu conheço, imagina quando eu conhecer o próprio Deus, que é santo, perfeito, maravilhoso. O sétimo aprendizado é que Acabe morreu por conta da sua identidade narcisista. Capítulo 22, verso 7, Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaias, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, disse Josafá. Deus mandou Elias para parar Acabe, mas o espírito narcisista de Acabe fez com que ele perseguisse Elias e tentasse matar Elias. O Espírito de Deus levanta aqui homens e mulheres para frear esse homem corrupto, mas o que ele faz? Ele se vitimiza. O que ele faz? Ele afasta as pessoas que querem o seu bem, e ele começa a atrair somente as pessoas que falam o que ele quer, que faz o que ele quer, que fica bajulando, que fica agradando ele o tempo todo. Deus mandou Josafá para tentar alertar Acabe, mas ele estava cego e não conseguiu perceber o quanto Deus queria poupar a vida dele. Deus usou o profeta Micaias para transformar a vida de Acabe, mas Acabe o desprezou. Me diz uma coisa: você é alguém que não suporta ouvir a verdade? É alguém amante das mentiras? Porque isso diz a respeito de um comportamento narcisista. Você prefere alguém que minta para você, mas que te agrade, do que alguém que fale a verdade e te ofenda? É um comportamento narcisista. Você é alguém que prefere aqueles que te bajulam do que aqueles que te corrigem? É um comportamento narcisista. Você afasta aqueles que de alguma maneira geram desconforto em você, e você atrai somente aqueles que estão dizendo sim senhor e sim senhora. É um comportamento narcisista. Como é que você reage às verdades que lhe são ditas? Como é que você reage a uma pessoa que parou a vida dela
para ir até você, que antes de falar com você orou, jejuou, porque não é fácil corrigir e exortar, que o coração está sangrando, como é que você reage a uma pessoa que para a vida dela e dedica tempo para te exortar? Agradecendo ou agindo como um mimado? A forma como você reage diz muito sobre a sua personalidade. E o orgulho precede a queda. Se você não pediu o Espírito Santo que cure o seu coração, eu já sei o que vai acontecer com você nos próximos anos. Porque aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham por Deus serão exaltados. O oitavo e último ponto, para a gente finalizar, é que a falta de liderança espiritual de Acabe trouxe ruína sobre a sua geração. Então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Aqui Acabe já havia morrido, Jezabel está viva, mas Jeú está dizendo: joguem essa mulher. Jogaram, e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos. Jeú foi e atropelou essa mulher. Jeú entrou, comeu e bebeu e ordenou: peguem aquela maldita e sepultem ela, afinal ela é filha de um rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. É interessante porque Elias tinha profetizado que aonde ela matou aquele homem, ela seria morta e comida por cachorros. E décadas depois, a profecia de Elias acontece. Então voltaram e contaram a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra de Deus, anunciada por Elias. No terreno em que num terreno em Israel, cães devorarão a carne de Jezabel, e os restos mortais serão espalhados no terreno, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: essa é Jezabel. Querido, aquilo que você faz traz condenação sobre você e as próximas gerações. A omissão de Acabe não exaltou Jezabel, trouxe ruína para a vida dela, ruína para os seus filhos que foram mortos. Entenda, dizer sim para sua esposa, ou ser omisso o tempo todo, não é ser um bom marido. Você está trazendo condenação sobre a vida dela. Entenda, ser pais omissos que permitem tudo e não corrigem os filhos, não está abençoando essa geração, mas trazendo condenação sobre eles. Por conta de Acabe, não só a família dele morreu e pereceu, mas como todo Israel pagou um alto preço. Por isso a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo